época de governo, e por isso eu resolvi ministrar aqui para os irmãos, para que nós sejamos prudentes, amém? Para que nós possamos saber colocar limites, sabe? Um dos componentes da Páscoa é o vinho, não é verdade? Vinho faz parte. E você sabe que nessa época de quarentena, tem aumentado em quase 50% a venda de bebida alcoólica. Sabia disso ou não? O pessoal está chapando o coco, irmãos. Está exagerando, sabe? Pessoal nessa época de quarentena, no tédio, na solidão, ficando muito tempo em casa, o pessoal está comprando muita bebida alcoólica. Eles estão preocupados, porque é uma preocupação do governo, né? A bebida alcoólica ela é lícita, todos podem comprar, têm acesso, porém, existe uma luta muito grande do governo por causa do problema da embriaguez, né? Principalmente quando se trata de trânsito. Vira e mexe, nós estamos vendo aí acidentes bárbaros, com muitas mortes de inocente. Por quê? Por causa da embriaguez. É um problema social, irmãos. É um problema social. E não se contam nas estatísticas os divórcios que existem por causa da bebida. Tem muito divórcio, irmão. Muita violência doméstica por causa da bebida. Sabe? Homicídio. Brigas em bares. Homicídios por causa da bebida alcoólica. Essas estatísticas o governo nem consegue contar. Quantos casamentos são desfeitos, quantas separações existem por causa do álcool. Talvez você tenha até caso na sua família de pessoas que se divorciaram por causa do problema do álcool, né? Quantas agressões, violência por causa do problema do álcool, né? E a questão do vinho, irmãos, biblicamente falando, alguns irmãos nos perguntam muitas vezes: pastor, pode ou não pode? Já viu aqueles irmãos que estão perguntando, né? E a gente tem que dar uma resposta. Eu sempre falei, irmãos, que não existe proibição na Bíblia. O apóstolo Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não me deixarei levar por essas coisas. E eu digo para os irmãos que o brasileiro, especificamente a nossa cultura, a nossa forma de viver, tem problema sério com o álcool, queridos. Sério. Sabe? Eu estive em alguns países da Europa e eu vi que lá é diferente. É bem diferente, irmãos. Eu nunca tive problema com álcool, porque eu tive uma experiência aos meus 13 anos de idade com álcool péssima. Graças a Deus por essa experiência que eu tive, irmãos. Nunca mais, né, eu coloquei bebida alcoólica na minha boca. Era Natal, uma época de Natal. Nós morávamos lá em São Paulo e o pessoal sempre dão para as pessoas que trabalham cesta de Natal, não é verdade? E naquela cesta sempre vem champanhe, vem vinhos, né? E eu não sabia do perigo da bebida. E na minha casa, todo mundo lá, eu comecei a beber aquelas coisas lá, sabe? Teve uma hora, irmãos, que eu me perdi. Eu saí para a rua, não sabia mais onde eu estava. Eu sei que eu fui acordar em casa, todo vomitado, fedendo, com uma dor de cabeça horrível, horrível, horrível. Foi uma das piores experiências que eu tive na minha vida. E eu falei, não, isso não é para mim, nunca mais. Eu quis saber de colocar qualquer tipo de bebida. Eu tive uma experiência muito negativa com o álcool, né? Então a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo,
Olha só que interessante, algumas pessoas eu quero deixar bem claro para que você entenda as coisas. O apóstolo Paulo, em Efésios 5,18, todos devem conhecer, ele diz o quê? Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É um ensinamento de Paulo. Não se embriagar. Algumas pessoas falam assim, mas pastor, sabe, na época de Jesus, na época de Paulo, o vinho não tinha álcool. Irmãos, tinha álcool sim. Tinha. Né? Talvez numa dosagem até um pouco menor do que hoje. Né? Mas era um vinho, porque o vinho era símbolo da alegria. Né? O pessoal tinha sempre esse hábito. E é da cultura bíblica, da cultura judaica, o uso do vinho. Inclusive, irmãos, o mesmo homem que diz assim, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, ele fala para um discípulo seu. Olha só, abra a sua Bíblia. Olha só que interessante. Em 1 Timóteo 5, Uhul para você também. Vamos lá. 1 Timóteo 5. Aí você vai entender uma coisa interessante, que às vezes nós não entendemos, é importante mencionar para os irmãos, para que os irmãos tenham sabedoria, e até mesmo resposta para aqueles que questionam, né? É importante a gente saber dar uma resposta bíblica e adequada e prudente, né? O vinho faz parte da Santa Ceia. Mas olha que Paulo, o mesmo homem que disse, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, olha o que ele fala em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Olha a orientação que ele dá para o seu discípulo. Você conseguiu ler aí? 5, 23? Vou ler aqui para você. Não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho. Diga assim, um pouco de vinho. Amém? Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Irmão, o vinho, ele tem propriedades curativas. E naquela época era muito usado como um medicamento, irmãos. Né? Era usado. O brasileiro, por ser descontido, né? E as nossas igrejas, graças a Deus, está cheio de pessoas que foram libertas do álcool, do vício, da embriaguez. Paulo fala aqui do benefício do vinho. E eu digo mais, né? Do sangue de Jesus, maravilha. Mas ele estava falando do vinho físico mesmo. Olha, Timóteo, você tem um problema de estômago. Sabe, evita de beber só água, mas ponha na água um pouco de vinho. Um médico, irmãos, me aconselhou. Pastor, ele sabia que é um pastor. Eu tenho todo o respeito pelo senhor, sabe, pela sua crença, mas coloca um pouquinho de vinho na sua dieta. Como eu não gosto de vinho, irmãos, por causa daquela experiência, tudo quanto é cheiro de álcool, eu sou meio assim. Até carro a álcool eu não gosto muito, viu? Prefiro a gasolina. Apesar do álcool ser mais barato, né, Felipe? Mas não é, é uma questão pessoal mesmo, sabe? Porque tem os benefícios para a saúde, o vinho. Né? Agora, o que nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos? Primeiro, é com o nosso testemunho de vida. Há muitos anos atrás, isso eu me lembro, nós nos reuníamos naquela igrejinha, ali do Poiares, onde tudo começou.
E lá nós tínhamos o nosso pastor, que não era o pastor Aguinaldo. Nós éramos jovens naquela época, ajudávamos no louvor, cantávamos tudo, bem envolvido. E nós estávamos celebrando a ceia. E o nosso pastor da época, irmãos, ele fazia a ceia com vinho alcoólico. Verdade, pastor? Tinha até irmão que entrava 2 vezes na fila. Não, era o vinho alcoólico, exalava o álcool. Ele comprava lá, acho que era o Santo Tomé, né? Tem um Santo Tomé? Santo Tomé. Não, ele fazia ceia santa, irmão. Santa Ceia, Santo Tomé. E tinha uma irmã, que ela tinha vindo do Rio de Janeiro, uma empresária. Ela se converteu na Adonep. E ela começou a frequentar a igreja, ela estava morando aqui em Caraguá, e ela apaixonada por Jesus, tal. E no dia da Santa Ceia, nós já conhecíamos essa irmã, ela veio e ela não participou da ceia. E aí o pastor foi perguntar para ela, nós fomos, por que você não, uma irmã ativa? Ela falou, não vou participar da ceia, pastor, porque o vinho é alcoólico. Eu fui uma pessoa super viciada em álcool. Aí começou a dar o testemunho da vida dela. E ela disse, eu nunca mais, eu decidi, para com meu Deus, nunca mais colocar nada alcoólico na minha boca. Existe uma instituição, irmão, chamado AA. Quem já ouviu falar do AA? Alcoólatras Anônimo. Você sabe qual que é um dos primeiros passos da doutrina deles para tirar a pessoa do álcool? Evitar o primeiro gole. Ela tinha participado do AA. Evita o primeiro gole. Pessoas alcoólicas, irmãos. Tem pessoas que são etílicas. Já ouviu falar pessoa etílica? Ela só uma pequena dose de uma bebida alcoólica, ela se altera completamente. Completamente. O álcool é um perigo. Depois nós vamos ver aqui em Provérbios, né? É um perigo. E a nossa cultura, infelizmente, o brasileiro tem muito problema com o álcool. Muito problema, né? Eu estive na Europa, amados. Lá os irmãos, crentes, cristãos, você vai jantar ou almoçar com o irmão, tem o quê? Garrafa de vinho. Principalmente em Portugal. Lá em Portugal eles têm muito orgulho de algumas coisas que é da terra, né? O vinho, o azeite, são bíblicos, né? O azeite deles você abre assim, exala o cheiro, aquele azeite puro. E o bacalhau, bacalhau muito bom, viu, irmãos? Né? Então, quando vai uma pessoa, eles se alegram em te oferecer aquelas coisas ali, que é muito própria deles. E o vinho deles, irmãos, a taça, né? O brasileiro usa uma taça mais ou menos desse tamanho para tomar um vinho, né? Aleluia! Vamos tomar um vinho aí, irmãos? É? Queridos, a taça deles, sem brincadeira, era mais ou menos desse tamanho. Olha a diferença. A garrafa de vinho que eles compram custa na faixa, na época que eu estava lá, o vinho que eles usam mesmo, 200 euros. Quanto que dá 200 euros, Felipe? R$1.000. Né? É mais ou menos isso. Dá R$1.000. E ele tem o prazer. E lá, eles colocaram para mim, né? Eu falei, mas coloca bem pouco, que eu tenho um problema com vinho. Cheirei aquele vinho, irmãos. Que coisa sensacional. Agora aqui no Brasil, o que os caras fazem? Né? Irmãos, eles compram aquele garrafão de 5 litros. Sangue de boi. Já ouviu falar? Não. Aquilo é um veneno, irmãos. Aquilo é puro álcool fermentado de vinho, não tem nada. Só tem um nome. É destruidor da saúde. Vicia. Quando eu trabalhava na polícia militar, sempre a gente estava lidando com as pessoas de rua que tem problema sério com álcool, né? Poxa, aquele sangue de boi lá rolava, irmãos. Terrível, né?
Hoje tem uma tal de barrigudinha, já viu falar? Uma pinga. Queridos, aquela pinga mata a pessoa. Então o brasileiro tem problema com álcool. E as nossas igrejas, nós pregamos que nós somos livres em Cristo Jesus. Nada pode nos prender. Nada pode nos prender. Então você vê como o equilíbrio é importante. Você vê como o bom senso é importante. Como eu falei, a gente precisa aprender a colocar limites, saber onde pisa. Sabe? Tomar muito cuidado. Então o vinho tornou-se um problema para a sociedade. Na verdade, é a bebida alcoólica, né? Porque antigamente se falava mais em vinho. Noé, irmão, vocês lembram de Noé, do irmão Noé? Noé se embriagou. Não por querer, viu, irmãos? Alguns acham que Noé era pingaiada. Não. Antes do dilúvio, não havia fermentação. O vinho é um produto da fermentação. E quando Noé desceu da arca, plantou uma vinha, colheu o seu fruto como antes e se embriagou. Tem até problema lá com o filho dele, mas não é correto essa postura. Falar mais de vinho, porque nós estamos falando da Santa Ceia, e quando Jesus tomou o cálice, era vinho normal de Israel, mas ele disse, isto é meu sangue, que foi derramado por vós. Eu queria que os irmãos lessem. Já lemos 1 Timóteo 5:23, né? Você viu aqui o vinho colocado como um medicamento para cura de problema no estômago, aqui do Timóteo. Paulo que está falando, irmãos. Mas olha Provérbios 20. Glória a Deus. Provérbios 20. Versículo 1. Provérbios 21, primeiramente. Olha o que está escrito. O vinho, versículo 1. Provérbios 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçada. Todo aquele que neles errar, nunca será sábio. Aqui não é uma questão de proibição. Ele está falando aqui dos efeitos do vinho. Escarnecedor. A bebida forte é alvoroçada. Não erre nem entre por esse caminho. Porque se você entrar por esse caminho, você não será sábio. Você pode retroceder, principalmente aquelas pessoas que no passado tiveram problema com álcool. E você que é cristão, talvez você não tenha problema com álcool, graças a Deus por isso. Mas de repente você tem um familiar, um amigo que tem problema com álcool. Seja um testemunho para ele. Se abstenha, sabe, para ganhá-lo para Cristo. No capítulo 23 de Provérbios também é muito interessante. 23, aí viram as páginas. 23, versículo 20. Não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer vestes rotas, vestido igual mendigo, né? Não esteja entre esses beberrões, comilões, né? Porque senão você vai para a pobreza. Que a pessoa que começa com essa vida de vinho, quantas pessoas perdem o emprego, irmãos? Porque já não consegue produzir, já não consegue trabalhar, chegar no horário, por causa do problema da bebida alcoólica. Precisa tomar muito cuidado. O pai da minha mãe contava muito isso, foi um exemplo também para mim. Ele tinha um problema com álcool, e
faleceu novo, aos 42 anos, faleceu com problema no rim, cirrose, né? Então, causa enfermidade também, exagerado. É a mesma coisa de um medicamento, né? Se você toma um medicamento exagerado, vai criar problema de saúde. O vinho também. No capítulo 23, ele dá uma narrativa aqui interessante. Versículo 29 agora. Nós lemos o 20, agora vamos para o 29. Glória a Deus. Até o 35. Para quem são os ais? Esse ais aqui é de dor, viu, irmão? Ai! Ai! Para quem são? Para quem são os pesares? Oh, coitado. Coitado. Você vê ele caído lá no sol, com a boca cheia de baba, coitado. Para quem são as pelejas, as brigas? Para quem são as queixas, as reclamações? Para quem são as feridas sem causa? Para quem são os olhos vermelhos? Está perguntando aqui para quem são. E ele dá a resposta no 30. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. O seu fim morderá como a cobra e como um basilisco picará. Irmãos, a bebida alcoólica, o vinho, uma bebida forte, ela é tão astuta quanto uma serpente que pica por trás. A pessoa vai se envolvendo. Eu tive um amigo que foi assim. Estudava com a gente. Na época a gente estudava contabilidade. E quando todas as sextas-feiras ele tinha uma mania de ir na escola, às vezes era uma prova, sair por um barzinho, beber socialmente. Já viu as pessoas que falam isso? Não, bebo, mas eu bebo socialmente. Esse rapaz caiu para a rua, porque tornou-se beber socialmente, deixou-se levar e, por fim, por pouco não virou um mendigo. Só não virou um mendigo porque a família conseguiu internar e colocar ele numa casa de recuperação e despertar nele a loucura que ele estava fazendo. Mas foi a bebida, sabe? Astutamente, gradativamente, pica, né? Como se fosse uma serpente. Aí acontece todos esses ais que a Bíblia coloca, né? Precisamos tomar cuidado. Vamos ler aqui o versículo 34. 33. Falando da pessoa envolvida com a bebida forte. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidade. Por isso que é muito próprio dos caras bêbados que tomam uma e outra, ficar mexendo com as mulheres na rua. Já viu isso, não? Se encoraja. Olha aqui, o que a Bíblia está falando. Cai. Existe uma membrana, irmãos. Isso é científico. Da moral no nosso cérebro. O vinho, a bebida forte, quando a pessoa está sob o efeito de álcool, essa moralidade, ela cai. Aí ele mexe com a mulher de um, dá confusão, dá briga, dá morte. Né? É o que a Bíblia está falando aqui. O teu coração falará perversidade. Versículo 34. E serás como que dorme no meio do mar, e como que dorme no topo do mastro. Irmãos, eu já fui da marinha, já fui marinheiro, já trabalhei muito em barco, já pesquei. Existe uma coisa no navio ou no barco, propriamente dito, chamado mastro, que é até lá em cima. O mar, ele é agitado. Aquele negócio fica assim, ó. Imagina você dormir no topo de um mastro, de um navio. É uma tontura, causa uma tontura. Sabe, a pessoa fica fora de si. E ele compara aquele que dorme no topo de um mastro, de um navio. Depois diz assim:
no versículo 34, 35. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. O cara apanha, sabe? Não sente. Dá um couro nele, nada, ele desperta. Sabe o que ele faz? Ele vai de novo atrás da bebida alcoólica, que chama-se a pessoa viciada. É um problema, amados. Então é melhor ser prudente e se abster. Olha ainda em Provérbios aqui, capítulo 31, a mãe de Lemuel, rei Lemuel. Provérbios 31, Provérbios da mulher virtuosa. Versículo 1 diz assim: palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Como filho meu, como filho do meu ventre, como filho das minhas promessas. Não des às mulheres a tua força e o teu caminho aos que destrói o rei. Versículo 4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam dos estatutos e pervertam o juízo dos aflitos. Versículo 6. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e do seu trabalho já não se lembre mais. Irmãos, ela está falando aqui, filho meu, filho das minhas entranhas, filho do meu conserto, não des às mulheres a tua força, porque não é próprio dos reis beber bebida forte ou desejar vinho. Aí você poderia dizer assim: ah, pastor, mas eu não sou rei, né? Posso tomar todas então? O que a Bíblia fala sobre você que é filho de Deus? Somos reis e sacerdotes. E ela está alertando o filho dela, por quê? Porque a embriaguez iria fazer com que ele tomasse decisões erradas nos seus julgamentos, pervertesse o juízo do pobre. E ele fala aqui, ó, dá bebida forte para quem está perecendo, porque era muito comum, irmãos, pessoa vivendo enfermidades, doenças, às vezes em fase terminal. O que se usava para aliviar a dor? O vinho. Hoje o que eles dão? Morfina. Codeína. Você já falou em codeína? Não? São coisas que aliviam a dor, são medicamentos, são fármacos. E antigamente tinha muito esse hábito de quem estava sofrendo, poxa, dá vinho para ele, poxa, vai aliviar a dor. Agora em Jesus, irmão, nós estamos curados, estamos salvos, né? Precisamos andar em novidade de vida. Então o conselho da igreja evangélica é: evita, não é proíbe, evita. Toma cuidado, seja prudente. Há um camarada na Bíblia, eu vou terminar com isso, que como esse homem nos inspira, o tal de Recabe, filho de Jonadab. Já ouviu falar dele? Quem já ouviu falar de Recabe? Os recabitas. Vai lá em Jeremias, capítulo 35. Vou terminar com isso aqui para a gente já ir para a ceia. É uma ministração de alerta, de prudência, que nós precisamos falar para os irmãos, não se deixar se envolver com nada que venha te desviar dos caminhos do Senhor nesses tempos difíceis. Jeremias, capítulo 35. Eu fiquei analisando a vida desse cara, desse homem, e o porquê que ele tomou essa decisão. E que o Senhor admira muito. Versículo 1. Jeremias 35, 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, nos dias de Joaquim, filho de Josafá, rei de Judá, dizendo:
vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Olha a palavra, né? Pega os recabitas, os filhos de Recabe, leva lá no templo, no lugar, na câmara lá onde tem vinho, e dá vinho para eles beber. Deus falando. Versículo 13. Então eu tomei Janias, filho de Jeremias, filho de Rezabias, aliás, Abazinias, e seus irmãos, e todos os filhos, e toda a casa dos recabitas, os filhos de Recabe. E levei à casa do Senhor a câmara dos filhos de Hanã, filho de Gigalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maacéas, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinhos, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, não edificareis casas, nem semearei, não plantareis, nem possuirei vinha alguma, mas habitareis em tenda todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinhos em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinhas, nem temos campo, nem semente, mas habitamos em tenda. Assim ouvimos e fazemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Irmãos, vamos dar uma pausinha aqui. Essa casa dos recabitas, família de Recabe, né? Já na segunda geração, vem Jonadab, passa o que o pai dele passou para ele, passa para os filhos, e diz: olha, vocês não bebam vinho. E eles tomaram aquilo, tomaram posse daquilo. Tinha mais, né? Não construam casas, morem em cabanas, não plante vinhas. E eles obedeceram à risca a ordem do pai. Até aqueles dias, Jeremias aqui, os sacerdotes colocaram o vinho diante deles e falaram: não, nosso pai nos ordenou para que nós venhássemos a beber a vinho. Eu fiquei pensando, porque era normal naquela cultura, naquele tempo, as pessoas beberem vinho. Mas eu acredito que Recabe, pai dos recabitas, eu acho que ele teve uma experiência como eu. Teve uma experiência negativa com a bebida. E ele passou para os seus filhos, os seus descendentes, toda aquela experiência má que ele teve. Falou: filhos, não vão por esse caminho. Não vão por esse caminho. E o mais lindo de tudo é que os filhos obedeceram, já estavam na terceira geração. E honravam o seu pai, obedeciam o seu pai. E Deus falou: olha, que exemplo dessas pessoas. Eles obedecem ao seu pai, eles honram o seu pai, seus pais. E vocês, Israel, sendo eu vosso pai, e hoje é dia dos pais, né? Vocês não me obedecem. Agora olha só, a conclusão de tudo isso, Deus fala para Israel, o exemplo dos recabitas. Lá no versículo 8, de Jeremias 35, e a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, visto que obedecestes o mandamento de Jonadab, vosso pai, e
todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo que vos ordenou, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Olha que Deus estava falando, irmãos. Que resultado maravilhoso daqueles que guardam o mandamento dos pais, que honra os seus pais, né? Eles tomaram isso aqui, irmãos, como verdade. Estavam na terceira geração, não bebiam vinho, não construíam casas, não plantavam vinhas. Rigorosamente Deus falou, esses camaradas são obedientes. Sempre haverá homens dessa descendência diante de mim. Sempre vou honrá-los. Né? É interessante. Mas eu fico pensando que o problema aqui foi a embriaguez. O problema aqui foi os excessos. Né? Então, meus amados, não vá na onda do mundo. Né? Algumas pessoas falam assim, mas pastor, não tem nada a ver. Sabe, Jesus transformou água em vinho. Né? Que eles uma cultura completamente diferente da nossa. E como eu já falei, não é proibição, é um alerta, Toma cuidado, irmãos. Devido aos malefícios e os grandes problemas que traz a embriaguez, nós precisamos tomar cuidado, principalmente nesse tempo de pandemia. Seja alguém que verdadeiramente, porque na Bíblia o vinho simboliza, sabe o quê? O Espírito Santo de Deus. Paulo diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas cheios do Espírito. Se você se enche do Espírito, você não precisa de bebida forte, de bebida alcoólica, né? E o que nós temos aqui hoje? É a carne e o sangue de Jesus. Jesus pegou exatamente o cálice de vinho, irmãos. E ele falou, olha, eu não vou tomar mais aqui nessa terra esse cálice, até que se cumpra no reino dos céus. Puxa, mas no céu tem vinho? Vamos chegar lá para ver. Vamos chegar lá para ver. Né? Vamos chegar lá para ver. Fica tranquilo. Deus sabe de todas as coisas. Uma das coisas que eu mais luto, irmãos, sempre quando eu pego algum tema difícil, alguém me pergunta algumas coisas difíceis, eu falo, meu amado, eu tenho certeza que quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos saber disso. Então lute para chegar lá. O nosso propósito aqui é viver de forma que possamos chegar lá. E quando nós chegarmos lá, aí a gente senta com Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, conversa, Jesus, e ele vai nos esclarecer tantas coisas que temos curiosidade, não é verdade? Mas o vinho faz parte da Santa Ceia. E Jesus disse, irmãos, e essa é uma questão de fé, viu? Isto é o meu sangue que foi derramado por vós. Nós não usamos vinho alcoólico para celebrar a Santa Ceia. Usamos o suco da vide, né, que é suco de uva não alcoólico. Algumas igrejas usam vinho alcoólico, mas nós não. Nós ensinamos aos irmãos a evitar. Toma cuidado, né? Aonde você vai, nas festas, nas celebrações, ponha limite, sabendo do perigo que é o álcool. Amém? Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus. Vamos nos preparar para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Este momento maravilhoso. Glória a Deus.